Saudações educacionais, turma, professor Carlos Rocha. Hoje nós vamos ver sobre leitura e documentação acadêmica. E aí a gente vai tentar aprender juntos os 3 atos de escrever: o ato de estudar, o ato de ler, o ato de escrever, alguns tipos textuais, alguns tipos de eventos acadêmicos. Então, o ato de estudar, um primeiro ponto, é nós entendermos que quando se chega à universidade, né, a gente chega com algumas imaturidades. A imaturidade cultural, ou seja, a gente não tem o hábito de leitura, né, e a gente observa isso muito facilmente. A imaturidade psicológica, né, onde não tem uma definição clara dos objetivos e das aspirações, ou a certeza de que o curso escolhido atenderá às tuas expectativas, né? Por isso eu fiz aquela pergunta inicial, né? Qual é a tua expectativa na disciplina, né? Por que você escolheu educação física? E uma outra maturidade que está ligada a uma sequência lógica de raciocínio, que é quando você coloca por escrito o que pensou. Tá? Então, a escrita e a leitura são 2 aspectos que têm que se fortalecer com os estudantes. Né? A gente percebe que muitos estudantes, no final do curso, não conseguem estruturar o seu trabalho de conclusão. Né? Não fizeram publicações de artigos porque não souberam, muitas vezes, fazer essa estrutura. Então, você não pode sair pior do que entrou na universidade. Então, é preciso que você vá, ao longo do processo, adquirindo essa maturidade cultural, psicológica e lógica que, como um acadêmico, você deve ter. E aí essa relação de estudar, a gente percebe que vai estar ligada ao seu modo de aprender. Né? E eu pergunto, o que é que define um bom aluno, um bom acadêmico de educação física? Né? Então, para você sair bem no curso, primeiro, você tem que ter uma visão realista do teu curso. Tá? O sucesso nos teus estudos, logicamente que vai depender de como você vai delinear os teus procedimentos para ter um retorno que possa ajudar você mesmo a dar conta das atividades acadêmicas. O que eu aconselho é que o que tenha para se fazer, você faça logo. É o just in time, tempo justo, que é uma cultura japonesa, né, que faz aquilo que tem que ser feito logo, né? Nada é deixado para depois. E aí você tem que ter um controle do teu estudo, né? E para isso você tem que fazer escolhas, organizar o teu tempo, né? Os teus hábitos, né? Ou mudar também eles, né? E aí ter um controle dentro do teu estudo, com certeza vai implicar numa necessidade de reconhecer os requisitos do curso, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que faz isso? Então, o acadêmico ele tem que ter curiosidade, ok? E aí a gente vai ter, nesse ato de estudar, 2 maneiras de aprender, tá? Um por aquisição e o outro por interação, tá? O modo aquisitivo, veja, o próprio nome já fala, né? Não precisa decorar nada. Procure entender o sentido e o significado das palavras. Tá? Você tem um modo aquisitivo, que é o desejo de ter conhecimento através do professor e do livro. Tá? No modo interativo, que é a proposta da nossa disciplina, o aluno se envolve, participa, interpreta e dá sentido ao que
o professor e o material didático deles. Então, há essa relação entre o ter e o ser, que é trazida aí pelo Erich Fromm, tá? Em que o ter está ligado ao assimilar, decorar e memorizar. Então, na academia, isso não tem muito espaço, muito embora muitos alunos ainda tenham essa concepção, né? Nós temos que procurar ser dentro da academia, ou seja, compreender, refletir e entender o conhecimento para lembrar depois. Lembra que há uma diferença entre informação e conhecimento. E aí, o que é que vai determinar essa qualidade de leitura? Não é a quantidade de livros ou de páginas que você lê, né? Mas como você lê. Então, cada um tem a sua forma de se organizar, tem a sua forma de internalizar aquilo que lê, né? E expressar também essa internalização, seja verbal, né? A argumentação, que é fundamental na academia, né? Vocês têm que começar a expressar os seus pensamentos dentro de uma fundamentação, né? E também colocar no papel, onde a gente sabe que na academia tem regras, porque a gente está tratando do conhecimento científico, né? E como a gente viu, as características desse conhecimento, entre outras, é a sistematização. E aí você tem, dentro desse processo de leitura dirigida, alguns momentos. Percebe que o ato de ler, você vai caminhar de um ato mais simples, que é o entender o que está escrito através de uma decifração de escrita, que é esse momento primeiro, certo? Você identifica a fonte do texto, o autor, faz uma leitura geral, né? Uma varredura, para aprender, né? É diferente de aprender. Você faz um reconhecimento das ideias ou da mensagem central do que você está lendo. Então, não tem muito critério, né? Muitas vezes você não sublinha, não anota, não para refletir sobre o que o parágrafo está querendo te dizer, e você praticamente tem um ato mais informativo, né? E aí você passa para um segundo momento, onde você já tem uma elaboração melhor, né? Você já consegue ter significados, fazer correlações, né? Internalizar alguns conceitos, você começa a destacar trechos, né? Então, é interessante que você faça as suas marcações de textos, né? E uma terceira leitura, já dentro desse processo, né, de caminhar do ato mais simples para um ato mais complexo, você começa a falar com o autor, né, discutir com ele, discordar dele. Então, é importante que a gente entenda que o que o professor fala, ou que você lê, não é uma verdade absoluta, né, que é uma característica do conhecimento científico. Agora, ele publicou, né? Ele passou por um processo, por pares que aceitaram. Eu não posso simplesmente não concordar pelo achismo, né? Eu tenho que ter uma fundamentação para debater com o meu interlocutor, tá? Isso é muito importante. E aí, dentro desses momentos de leitura, desse caminho do mais simples para o mais complexo, para você ter um entendimento, você pode aí, dentro do ato de ler, considerar 3 níveis. De você procurar entender o que está escrito através da decifração da escrita, né? Um segundo nível, que é mais para informar, né? Percebe que está ligado a esses momentos do ato de ler, né? Onde você coloca uma leitura mais elaborada, né? O nível vai ser melhor do que você simplesmente decifrar o que está escrito.
E aí no nível 3, que é o adequado, né, você avança para uma interpretação mais sua, mais autônoma, onde é esperado que você tenha uma compreensão crítica do autor que você lê. Então você, dentro das suas observações, das suas abstrações, você acaba caminhando para um ato da contraleitura. O que é isso, a contraleitura? É o nível mais complexo da leitura, é onde você vai conversar com o teu interlocutor, certo? Com o autor. Então, muitas vezes você até briga com o autor, contesta, refaz ideias, e isso é muito legal porque a gente percebe que você, como acadêmico, tem um aspecto crítico, crítico construtivo, que é muito importante nessa construção enquanto acadêmico. Vimos que o acadêmico, do século XXI, ele tem habilidades e competências, na aula passada vimos isso, ok? Bom, e aí você tem a sua maneira de se organizar para a sua leitura, Interessante, aqui não é uma receita, mas uma indicação para facilitar a tua organização de estudos, sublinhar, destacar os trechos que você lê, fazer uma revisão, ou seja, uma releitura, tá? Para chegar a essa contraleitura, que é o que a gente espera de você enquanto acadêmico. Então, no primeiro momento, a dica que a gente faz é que você percorra o livro, faça essa varredura, do material que você vai ler, verifique a capa, a contracapa, a orelha, o índice, o sumário, e aí você faz um exame rapidamente dessas páginas para um reconhecimento geral. Então, esse é uma dica que a gente dá para você. Muitas vezes você faz isso já inconscientemente, uma outra questão que a gente tem que dar para ti é que você faça pergunta, faça comparações, questione as proposições que você lê, verifique a validade dos argumentos, fazendo essas localizações no texto das ideias. Então, ler, não entendeu, procura pensar, refletir sobre aquele parágrafo. Muitas vezes você sai lendo, pelaquela obrigação de terminar a leitura, certo? É uma obrigação, desencargo de consciência, mas muitas vezes você passa pela leitura, então cada um vai ter o seu ritmo. O que é interessante é que você possa fazer a internalização e entender, argumentar, contra-argumentar e fazer esse percurso do caminho para chegar à contra-leitura, que é você debater com o texto que você está lendo. E aí, resumidamente, a definição de leitura, a gente não vai entrar aqui no mérito de definições, tá? O importante é discutir ideias para que você possa criar o seu próprio conceito. Então, você lê por uma necessidade, por um desejo de expansão, pela vontade de conhecer mais. Então, esses aspectos, necessidades, estão imbricados, uma coisa leva a outra. Então, dentro do mundo da palavra, nós temos alguns aspectos, sensoriais, emocionais, racionais, que vão te dar uma resposta, muitas vezes até física, um sentido e uma resposta intelectual. Então, cada um vai ter o seu jeito de ler, cada um tem uma característica enquanto leitor. E aí a gente pode determinar o que é um bom leitor e o que é um mau leitor. Eu vou perguntar isso na próxima aula. Então, tenta se ver nessas características. Por exemplo, você lê sem finalidade, você lê palavra por palavra, você é vagaroso na sua leitura, você não avalia,
né? Você tem um vocabulário limitado, e isso a gente percebe, né? Na tua fala ou com quem a gente conversa, muitas vezes a gente percebe um vocabulário limitado e aquilo é um sinal graço de que você tem pouca leitura. Se você tem pouco argumento também, ou argumento fraco, você explica, mas não justifica, isso também é sinal de falta de leitura, né? Ou quando não vem as ideias, professor, não consigo pensar, não consigo entender, né? Falta de leitura também, entende? Então, a leitura é fundamental dentro da academia, pessoal, tá? Não sabe quando interromper a leitura, fica muito preocupado com o aspecto da consciência, do desencargo consciente, né, que você tem ao dar conta de uma atividade, de uma leitura, né? Vão ter disciplinas que vocês vão ter que ler livros em 3, 4 dias, né? No final do curso, vocês irão passar por sensações e momentos que vão exigir de você bastante leitura, né? Então, alguns aspectos do mau leitor, né, levam a você entender o bom leitor. Então, é só uma questão de tentar ver alguns pontos desses e tentar equacionar, né? Lembra que agora o teu processo acadêmico é de transformação. Você não pode sair pior do que entrou no curso, né? Ou na disciplina que você estuda. Okay? Bom, e aí vem a questão de escrever, né? Que é uma das difíceis missões que nós temos, não só como acadêmico, mas como pesquisadores também, né? A arte de escrever não é uma arte tão fácil, né? Mas também não é algo tão complicado assim que você não possa fazer. Então, considerando a escrita, é importante que a gente tenha em mente o assunto a que se refere, ou seja, a gente tem uma referência ao escrever, e a gente tem também um enfoque, né? Ou seja, uma delimitação do tema. É preciso você delimitar o tema e focar, né? Não fugir daquele assunto, né? Para não divergir na tua escrita. Lembra que uma regra de ouro na escrita é que você está escrevendo para um leitor, e o leitor nem sempre vai entender como você pensa, ele não alcança o teu pensamento. Então, eu tenho que escrever de forma que ele se aproxime o máximo possível do que eu estou querendo dizer com a minha escrita. E aí é importante, né, que você, ao escrever, também tenha essa concepção do ato de ler, de que você faz algumas funções mentais, né? E dentro dessas funções mentais você responde alguns questionamentos. Muitas vezes a gente já faz isso inconscientemente. Então, ao pegar o material de leitura, nosso material didático, né, que foi um compêndio de textos que a gente reuniu, né, o que os autores afirmam ali? Tem uma ideia central, né, na concatenação dos textos, se vocês observarem no material didático, né? Qual o significado de eu ter colocado aqueles textos ali? Então, você vai fazer uma apreensão do todo, mas se você não tiver contato com o material didático, não fazer aquela varredura inicial, né, e depois pontuar os materiais, você não consegue caminhar para a escrita, né? Então, é preciso ter um entendimento, né? Uma aplicação, para você poder analisar, sintetizar, fazer o teu julgamento e usar a tua criatividade, né? Dentro desse pensar e do agir perante o conhecimento que você está adquirindo, tá? Então, entender a obra, questionar a obra, né, são questões gerais que vão te possibilitar um valor lógico dessas ideias, que vai fazer com que você acione essas
funções mentais necessárias nesse ato de ler e de escrever, ok? Bom, quando você escreve, você tem uma organização, né? Aqui, como eu já disse, não é uma receita, tá? É um norte, são dicas para você melhorar a tua organização, né? Mas você pode dizer, mas eu não sou organizado. Bom, dentro da tua desorganização, você tem a tua organização, né? Então, existem a questão macro e microestrutural, né, que vai estar ligado à questão de um encadeamento, né, sem oposições, mas com valor de verdade, e uma designação que tem uma referência implicada em comentários mais sintéticos e lógicos. Então, o que a gente está falando aqui? Da coerência e da coesão. É importante que você persiga isso na tua escrita científica. Tá? Você tem que ter coerência, você tem coesão. Tá? Lembra que o conhecimento científico ele é sistematizado, né? Eu não posso simplesmente explicar e não justificar, né? Eu tenho que fundamentar sempre aquilo que eu escrevo. E aí lembra, quando eu escrevo aquilo que não é meu, eu tenho que dar crédito a quem escreveu. Tá? Então é importante que vocês façam as referências, né? Segundo fulano, né? Conforme Silva, conforme Rocha, conforme Oliveira. É importante que vocês sejam honestos com as ideias que vocês estão transcrevendo ou que vocês estão criando. E aí tem uma organização dentro dessa expansão da escrita do texto, que na verdade está voltado para a aprendizagem significativa, ou seja, você tem um conhecimento prévio, você já traz um conhecimento, né, uma forma de ler, uma forma de escrever, você junta com a informação dada e você passa a ter uma nova informação diferente da que você tinha e do que você recebeu. Então, quando isso acontece, a gente diz que tem uma aprendizagem significativa. Ou seja, você tem uma situação inicial, né, onde você recupera aquele saber que você já conhece, você tem uma informação nova, né, uma proposição que você quer defender ou propor, e aí você faz um conjunto de justificativas relativas aos aspectos de recuperação desse conhecimento que você já tem, né, das proposições que você vai fazendo as suas abstrações para chegar a uma conclusão. Então, ler o material e, ao final, conseguir transmitir verbalmente a ideia central é interessante. Mais interessante ainda é você colocar essa sua ideia no papel, né? Ou seja, na escrita. E aí a gente tem alguns probleminhas que são recorrentes no ato de escrever, né? Nessa criação da escrita. Então, é muito interessante isso. E veja que na década de 90 já foi detectado isso, né? E vocês, com certeza, entendem isso porque vocês passaram por um processo seletivo, né? Tinha antes o terror, que era a redação no vestibular, né? Hoje nem tanto, porque existe um procedimento, né? Uma metodologia dentro da escrita da redação. Mas alguns aspectos podem acontecer. Tá? Primeiro, contradições. Né? Você às vezes escreve ideias que se contradizem. Então é importante que você, dentro do contexto lógico, não faça uma escrita contraditória. Um outro problema recorrente é a redundância. Muitas vezes você faz repetições de palavras muito próximas, ou repete ideias em parágrafos diferentes. Então a redundância não é só de palavras, né, mas de ideias. Se você já transmitiu a ideia no parágrafo escrito, né, você não deve repetir ela novamente em outra parte do texto. Né? A gente observa também na escrita algumas inadequações, ou seja,
alguns comentários que tornam o teu conteúdo, o teu foco de escrita, vagos, né, pouco claros. É o que o Karl Popper vai falar de falsificacionismo. Né? Você escreve, tudo bem, é a tua verdade, mas não está dentro do contexto geral, né? Não está adequado para aquela temática que você está discorrendo. E aí, naturalmente, que você, dentro disso, vai para um outro problema, né? Concatenando aí uma ausência ou uma parte de uma ideia principal que poderia ligar à ideia que você está defendendo. Né? Então, essas lacunas são interessantes. Por isso que a leitura é importante, né? Porque se eu for escrever sobre alguma coisa, eu tenho que ler sobre aquilo. Né? E na leitura, dependendo das tuas fontes, que é outra coisa interessante, né? Ter fontes adequadas também, saber selecionar essas fontes, você pode estar replicando ideias equivocadas ou ideias desatualizadas. Né? Então você tem que ter muito cuidado com a fonte que você busca, ok? E aí quando você lê, você entende, né, o que estão discutindo sobre aquele assunto, né, o que é mais recorrente, o que não estão discutindo, e isso dá uma clareza para o que você pode achar adequado para a escrita, né? E não incorrer, principalmente, né, no que a gente chama de deslocamentos, que é você escrever uma ideia em parágrafos diferentes. Então veja que a coesão e a coerência ela é fundamental, não só na leitura, mas como na escrita. Isso a gente já pode fazer um exercício ao ler, né, os materiais que nos chegam, né, ver se as ideias... Claro, o autor teve uma intenção, né, eu posso fazer esse ato da contraleitura ou da própria contraescrita, né, que eu questionar, eu indagar eu mesmo ou os autores, né, mas no sentido de construção, né, porque a gente tem que entender também que algo publicado é algo que foi validado. Né? Então, dentro do que o autor se propôs, ele escreveu e foi publicado. Né? Claro que a gente tem aqui, do outro lado, o direito de questionar, né, e de não concordar. Né? E isso é o espírito da universidade. Né? A crítica é a alma da universidade. Tá? Então, um outro problema é você colocar trechos que se desviam da referência e da tematização, né? Você fugir do foco do que você está escrevendo. Então, eu não posso falar uma coisa na introdução, uma outra parte no desenvolvimento e falar uma outra coisa que não tenha nada a ver na conclusão ou entre os parágrafos. Né? Então, essas discreções elas devem ser evitadas. Okay? E aí é interessante que a gente, para escrever um texto, a gente tenha que ter alguns conhecimentos prévios. Tá? O conhecimento linguístico, né? Nós não somos professores de letras, né? Talvez tenha alguém na turma, não sei, né? Mas muitas vezes até o próprio sujeito que é da área, ele não conhece tudo, né? Ele também comete equívocos. Né? Então, como nós não somos linguísticos ou letrados, em termos da formação de letras, né? A gente tem que evitar alguns erros crassos, né? Que são muito comuns. Então, é sempre bom a gente entender que, ao escrever, né, a escrita científica não pode ser feita da mesma forma que eu falo. Né? Então, vocês que passaram por um processo seletivo, estão no curso, com certeza têm uma base desses conhecimentos linguísticos, né, das regras do português, etc. Ok? Uma outra coisa importante também, né, nesse ato de escrever é você compreender, conhecer alguns tipos de textos que nós também vamos ver nesta aula, né? Bem como as suas características. Logicamente que isso tudo está ligado ao teu conhecimento de mundo, que é importante, né? Você tem que estar antenado no que está acontecendo, principalmente na tua área. Bom, aqui
Nós temos alguns tipos de textos, tá? Com as suas características, né? Então, vocês já sabem disso, né? Geralmente nós temos um texto descritivo, narrativo ou dissertativo, né? Cada um deles tem o seu aspecto, tá? E a sua técnica, né? Na academia, nós vamos trabalhar bastante o texto dissertativo, tá bom? Então, dentro da dissertação, você tem que fazer uma enumeração, né, de vários aspectos, seguindo sempre uma comprovação e uma justificação que o conhecimento científico pede. Tá? Então, é interessante que a gente possa aí aprimorar a nossa escrita dissertativa dentro da característica do conhecimento científico, né? Preciso perseguir isso. Lógico que você não tem que falar difícil, você não tem que se aterrorizar com isso. Você tem que fazer o que você já faz, né? O que vai acontecer a partir de agora é que você tem que fundamentar. Você tem algumas regras, algumas normas acadêmicas que tem que colocar dentro do teu texto, tá? Então a gente vai ver as principais normas e regras nas aulas posteriores, tá? Bom, dentro desses tipos de textos, você tem uma divisão, tá? Aqui, de forma geral, né, isso tem subdivisões também, mas de uma forma geral, você tem um título, né? Dependendo do texto, você faz um resumo, entra na introdução, né? Tem um desenvolvimento e uma conclusão. Então, é importante também que você entenda as partes do texto e o que é que tem que ter essas partes. Tá? Na introdução, geralmente, é você dizer o que, o porquê e o para que você está escrevendo aquilo, né? Você está desenvolvendo esse texto dissertativo, né? E você tem uma parte do meio, que é o desenvolvimento, onde você vai desenvolver as ideias. E aí você pode separar em tópicos, né, dependendo do destino que você vai mandar. Então, toda vez que vocês escreverem, tem que ver o que é que estão te pedindo, né, para onde você vai enviar esse texto e tentar enquadrar dentro do que estão pedindo para você. E aí você faz uma conclusão. Como a gente está no mundo científico, a gente sabe que não tem verdades absolutas, então, logicamente que a gente nunca conclui nada, né? Então, aqui, este termo, dependendo do destino que você vai mandar o texto, você pode chamar de considerações finais, algumas considerações, ou uma outra nomenclatura que dê essa ideia de que, para aquele contexto, você está concluindo, naquele momento, a tua escrita, né? As tuas conclusões, ok? Bom, dentro dessa discussão do ato de ler e de escrever, que são importantes, e aí você tem que criar o teu estilo de ler, o teu estilo de escrever, dentro dessas dicas que nós demos, nós vamos agora falar de algumas tipologias textuais e as características, tá? Então, tem várias. A gente trouxe aqui o que você normalmente vai utilizar na academia. Tá? O primeiro deles é que a gente já está falando dos documentos acadêmicos, o fichamento. O próprio nome já fala, tá? Não precisa se deter em decorar conceitos. Não é essa a função da nossa disciplina, tá? Você tem que entender o sentido, o significado e criar o teu próprio conceito. Fichamento, ele já está dizendo, né? Você vai fichar, né? É como pegasse pedaços do texto, considerando que fosse fichas, tá? Então, é importante quando você fazer um fichamento, que também é um tipo de resumo, né? Você identificar a obra, conhecer resumidamente o conteúdo do material fichado, buscar citações e referências, né? E fazer esse ato da contraleitura, né? Que é iniciar a crítica, né? Comentários sobre o conteúdo do que está escrito, né? É um pouco daquelas dicas que a gente deu anteriormente, né? Do ato de ler
e de escrever. Percebe que tudo está imbricado, né? Muitas vezes a gente já faz isso, mas não tem a consciência de que está fazendo, né? E aqui a gente traz algumas dicas para você fazer um bom fichamento bibliográfico, tá? Ou seja, você está pegando o material que está referendado, um material bibliográfico, e vai fazer um fichamento. Então, você tem que ser simples, objetivo e organizado. Então, quando eu fichar, quando eu pensar, eu vou pensar aquilo que me chamou a atenção no texto, né? Eu vou fazer um recorte, né, ipsiliter do que eu estou lendo. Então, é importante que você faça a identificação da obra, né? Seja um artigo, um livro, né? Eu tenho que saber o título, o autor, a editora, o ano de publicação, a edição, né? Está dentro daquele caminhar, né, do ato mais simples para o mais complexo, que envolve a questão principalmente da leitura, né? Identificar a página, né? Então, se eu tirei um recorte da fonte que eu estou lendo, eu preciso identificar, né? Porque depois, quando eu precisar ampliar o entendimento, eu acho com facilidade. Logicamente que quando você colocar as suas discussões, né, ou trazer essas fichas, né, esses fichamentos para o teu texto, você vai ter que seguir as regras e as normas da ABNT, ok? Uma outra dica para um bom fichamento é você fazer um pequeno resumo da obra que você está lendo, né? Então, geralmente, se você pegar um artigo, logo de cara você vê o resumo do artigo, né? Os livros geralmente vão ter uma apresentação, ok? E um prefácio em que vai estar o entendimento todo do livro. Normalmente isso a gente vê nas divisões, né? Se a gente entender a estrutura do trabalho, da fonte, a gente consegue retirar esses elementos e fazer o documento desejado. Então veja, aqui eu tenho um modelo de fichamento, tá? Bem simples. Você tem um cabeçalho, né? Um fichamento de citações, um corpo, né? Que é o texto, o local onde se encontra a obra, tá? Pode ser a biblioteca, pode ser o Google, né? Pode ser a própria revista ou livraria que você busca, tá? Não precisa ser físico, pode ser virtual esse local. Então percebe aqui que nesse fichamento, tá? Eu identifiquei a obra, tá? Aqui eu sei que é um artigo. Por que eu sei que é um artigo? Primeiro porque eu que fiz, né? Mas veja a regra BNT. Você tem o sobrenome, tá? Você tem o nome e o prenome. Você pode abreviar ou não, tá? Então, quando você for lá construir o teu Lattes, você vai ter o nome científico, tá? Atualmente, pela ABNT, a gente tem que escrever o nome todo, né? Carlos José Trindade, ok? Coloca o título da tua obra, né? No caso aqui eu negritei a revista, tá? Coloquei o nome dela, e aí quando for revista eu negrito a revista, tá? Quando for livro eu negrito o título. Então percebe que na revista você tem que trazer o volume, o número, o ano e as páginas do artigo. Eu tenho que saber identificar isso para poder saber referendar logo de cara no início. Aí eu vou lá no meu artigo e aí eu estou escrevendo aqui, né, uma outra obra, mas eu vou consultar esse artigo porque eu preciso de informações que tem lá, né, para o meu trabalho, para a minha atividade. Então, achei interessante esse texto da página 337. Então, eu trouxe ele para cá, eu fichei ele, né, identifiquei. Tá? Eu poderia colocar aqui Rocha 2021, página 337, mas eu cairia na redundância da escrita, entende? Então, como eu já identifiquei a obra aqui, eu só coloco a página porque entende-se que eu estou tratando desta obra. Tá? A mesma coisa, estava lendo, achei interessante o que estava lá na página 347
e fichei o que me interessa para cá. Tá? Então, o fichamento são partes do texto identificadas que te chamou a atenção, certo? E aqui eu identifico, posso colocar biblioteca, posso colocar o endereço eletrônico da revista, tá? E basicamente, pessoal, esse é um fichamento, tá? Veja que dentro daquele ato de leitura, você pode ter uma outra forma de fazer fichamento. Quando você lê e vai sublinhando, destacando no texto aquilo que te chama a atenção, percebe que também não é um modo de fazer fichamento, só que você não faz sistematicamente, como você está fazendo aqui. Porque geralmente a gente faz o fichamento, ou te pedem fichamento, para você organizar um texto maior depois, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais práticos, né? Pegar a obra, o artigo, né? E ir sublinhando aquilo que me chama a atenção, né? E quando eu precisar, eu vou lá e consulto. Agora percebe, se você usa o celular para isso, fica mais complexo, né? Então, se você puder imprimir o material para fazer isso, é bem melhor, porque depois, quando você precisa, você vai lá e consulta. Por isso que é importante você, dentro do bom leitor, né, da característica, você ir montando a tua biblioteca durante o curso, né? Que vocês vão precisar sempre estar consultando materiais que passam por vocês. Um outro tipo de documento é o resumo, tá? Que é uma síntese das principais ideias contidas na obra. Veja que o documento anterior ele nos ajuda a fazer isso. Então, muitos professores pedem fichamento justamente porque facilitam fazer esses outros tipos de documento. Então, você deve elaborar sinteticamente um resumo com as suas próprias palavras, tá? Então, alguns têm a competência e habilidade de ler a obra e depois resumir a ideia central da obra, né? Alguns vão por partes, lê um primeiro capítulo, lê um parágrafo, uma página ou duas e vão fazendo o resumo, né? Ou seja, eu vou transcrevendo aqui a ideia do autor com minhas próprias palavras, tá? Lembra que depois, né, você tem que sintetizar, tá? Um resumo não pode ser tão longo, geralmente você tem que ser coerente e coeso com o número de páginas, tá? No caso de revista, o resumo gira em torno de 250 palavras, tá? No TCC também, né, mas você vai ter resumo que exige 10 linhas ou cerca de 40, 50 palavras. Então, a característica geral do resumo é o poder de síntese que você tenha, né? E veja que é um universo de ideias. Então, você tem que ter o poder de síntese aí no resumo para poder, de fato, resumir as ideias centrais. Então, veja que aqui você tem uma estrutura também, né? O título geral do resumo, ok? Você pode criar um título específico, né, com maior eficiência, um título seu, mas que transmita a ideia do título da obra. E veja, novamente, sempre o que não é meu eu tenho que dar o crédito. Tá? Então, esse texto aqui, esse resumo, ele é sobre o método científico, né? Está aqui o título, ok? Aqui o subtítulo foi o autor do resumo que deu, maior eficiência nos estudos. Tá? Então, a obra está dizendo isso, né? Está transmitindo isso. É a ideia que eu tenho ao ler sobre método científico. Então, essa obra é do Galiano, né? Alfredo Guilherme Galiano. Peguei o sobrenome dele e veja que aqui está mais correto. Por que a gente abrevia ou não abrevia? O correto é abreviar, né? Porque se eu abreviasse aqui A.G. O A poderia ser de Alfredo, poderia ser de Alberto, né? Então, hoje a gente identifica mais o autor até para fazer o marketing, né? Dar crédito para realmente quem fez. Porque às vezes você tem Galiano, pode ter um Alberto Gnomo, né? Então vai ser A.G também, mas para me definir que é o Alfredo Guilherme Galiano,
eu escrevo o nome todo. Aí observa que agora eu coloquei em negrito o título da obra, porque é um livro. Então, no livro, quem vai em negrito é o título da obra. Percebe que tem um subtítulo, o subtítulo fica normal, tá? Então, quando você tiver que negritar e tiver subtítulo, seja qual for a fonte, o que vai para o negrito é o título, o subtítulo fica normal, tá? Vocês vão ver artigos ainda que negritam tudo, tá? Então, é importante que a gente aprenda corretamente. Lógico que isso vai mudando de tempo em tempo as regras, tá? Mas atualmente é isso, tá? O local, tá? Do livro, a editora, o ano que foi publicado e o número de páginas do livro. Então percebe que aqui, ó, você tem um parágrafo resumindo uma ideia, tá? Aqui você fala de forma geral, sintética, sobre a obra, né? Ou sobre o autor, né? A obra Galiano apresenta que antes de iniciarmos o estudo, veja uma ideia central que ele quer transmitir. E aí você vai, de certa forma, fazendo fichamentos, percebe? Só que aqui é com suas próprias palavras. Então, um documento é muito semelhante ao outro. O que vai diferenciar é os fins que se destinam a esse documento, tá? Então, sempre colocando, olha, o autor também faz referência ao processo de, percebe? Você transmite, conversa com o autor. E, de novo, a identificação e o local, tá certo? Então, basicamente, o resumo é você sintetizar as ideias principais com as suas próprias palavras, ok? Um outro documento que é muito recorrente, e aqui a gente gosta de pedir mais, porque você caminha tanto no ato da leitura como da escrita, e principalmente dentro do aspecto da contraleitura e da contraescrita. Então vocês vão ter a resenha, que é uma espécie de resumo, só que um resumo crítico, tá? Então, o que é que a resenha faz? Ela estabelece uma comparação com obras da mesma área, certo? Na resenha, você tem que permitir comentários e juízo de valor, você tem que aparecer no texto. Percebe que aí eu estou falando da contra-leitura, da contra-escrita, né? Você debater com o autor que escreveu. Claro que você tem que ter fundamentação, tá? Se eu não tiver, eu vou pesquisar outros autores, né, para fazer o debate aqui e representar isso de uma forma escrita dentro de um modelo estrutural, tá? Então isso exige uma capacidade crítica de você que, lógico, você vai adquirir com o tempo, tá? Então, novamente, né, você tem uma estrutura onde você vai colocar referência, tá? Como a gente viu anteriormente. Num outro momento, você vai trazer as informações gerais sobre o autor. Muitas vezes a obra não traz muitos detalhes, então você tem que pesquisar, né? Ou no currículo Lattes do autor, né? Ou na estrutura da obra, em algum lugar pode ter alguma informação, né? Mas você tem que fazer uma busca e não se delongar muito nisso, tá? A informação aqui é profissional e acadêmica que você tem que trazer do autor, né? O importante na resenha também é eu entender do que essa obra trata, né? O que ela diz. Ela possui alguma característica especial, particular, né? Como é que o autor abordou o assunto, tá? Então, esses elementos principais da obra eu tenho que sintetizar mentalmente, ou eu vou fazendo meus fichamentos ou meu resumo para poder ter essas respostas, tá? E aí você também tem que ver o que é que o autor está concluindo. Percebe? Eu tenho que entender o texto dentro de uma dimensão maior, não só das ideias, mas principalmente das intenções do autor e questionar criticamente isso, né? Aprofundar o debate, tá? Então, é preciso que você faça uma apreciação crítica ao resenhar, né? Ou como resenhista. Então, você tem que analisar o mérito da obra, o estilo do autor, né? A forma,
né, e as indicações da obra, porque toda obra vai ter uma série de referências que o autor se baseou. A mesma coisa a gente. Então, a gente dá sequência, né, a essa ideia, né, de entender qual é a contribuição dada pela obra, né, se existem ideias originais, criativas, né, se os conhecimentos que estão ali são novos, são amplos, né, tem uma abordagem diferente. Né, isso vocês vão estar precisando até para fazer o trabalho de conclusão de curso e as atividades, os documentos que, porventura, os professores formadores pedirem durante a disciplina. Né? E aí você, dentro dessa leitura, você até observa, né, o estilo de cada um, se ele vai ser conciso, objetivo, simples. Então, você tem obras que você lê um parágrafo 5 vezes não entende, né? As leituras de Nietzsche, né, de Marx, elas não são tão fáceis de entender, mas também não são tão complexas, né? Mas exige um conhecimento prévio mais aprofundado para que você tenha clareza, precisão e coerência para entender e para poder depois resenhar. Né? E aí você tem que ter um equilíbrio dessas disposições, tanto do que o autor coloca, como de você enquanto escritor, enquanto resenhista. Tá? Então, é importante que dentro desses documentos, dessas construções, dentro de estruturas específicas, você veja a quem está dirigido, porque eu estou falando aqui algumas ideias, mas de repente outro professor pensa diferente, né? Porque ele aprendeu de uma forma diferente. Tá? Então, a gente tem também que adequar, veja, isso aqui não é uma receita de bolo, tá? São indicações que você pode estar melhorando para que é o teu próprio estilo ou se adequar ao que te pedem. Então, se você vai escrever para uma outra disciplina, e o professor pede uma resenha, ele tem um entendimento de que é uma resenha. Se você olhar no material, você vai entender também a estrutura. Se você pesquisar no Google, tem vários tipos de resenha. Tá? E tem como fazer resenha, né? A estrutura. Então, não há um modelo único. Tá? Você tenta ali, dentro desses modelos, dessas várias ideias, criar o teu próprio modelo, mas desde que tenha essa consistência, esse propósito que é estabelecido academicamente para esses documentos, né? O que é o resumo, qual a característica dele. Então, você entendendo isso, você consegue aí dissertar, né? Escrever, ler melhor. Okay? Bom, aqui uma resenha crítica, tá? Tem alguns pontos, né? A descrição do conteúdo, a identificação bibliográfica, a introdução sobre o conteúdo, sobre o autor, né? A descrição da estrutura da obra, né? O número de páginas que tem, você vai transcrever o que você viu, né? O número de páginas, o autor, né? As características do texto. Então percebe aqui que tem uma resenha de uma lauda, veja, tá? Uma parte, né? Você tem aqui a identificação da obra, né? Tem regras ABNT para isso. Você tem a identificação, percebe que aqui tem uma nota de rodapé para sua identificação. O texto, o Word faz isso automaticamente, né? Então, acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal. Né? E aí você, no primeiro momento, faz a descrição, né? O livro aborda elementos sobre a questão da educação física, etc, etc. Né? E aí depois você vai resenhando, ok? Percebe que é um pouco daqueles documentos anteriores, né? Parece que tudo está aqui agora. Então, por isso que a resenha é muito pedida como trabalho e atividade nas disciplinas, né? E aí você pode ter o teu próprio estilo, né? Você pode resenhar separando os capítulos. Olha, no capítulo 1, aí dá o título, né? No capítulo 1, os autores, e vai resenhando, tá?
E aí vai ter um limite de página. Então, cada formador vai determinar, olha, faz uma resenha em 3 laudas, em 2 laudas, até 5 laudas. Tá? Aí vai te dar a característica do documento, né? Fonte 12, times, entrelinha 1,5, etc. Então, isso varia, tá, pessoal? De lugar para lugar, de formador para formador, ok? Então, basicamente, esses são os documentos. Um outro documento importante é o artigo, que a gente vai aprofundar em outra disciplina, mas só para a gente ter uma noção, o artigo é um outro documento muito usual, né? Eu já falei que a publicação é moeda de troca dentro da universidade, é o que valoriza, entre outros aspectos, o pesquisador. É importante que vocês procurem, né, sejam curiosos em ver o currículo Lattes dos professores de vocês, né, e ver se, né, as publicações que eles fazem, o que é que eles pesquisam, certo? E você também começar a produzir. Então, um artigo geralmente ele tem 20 páginas, 15, 10, depende do destino e das exigências desse destino que você está mandando o artigo, né? Então, geralmente o artigo ele é publicação de revista, de journal e boletins. Hoje não está difícil publicar, no sentido de que a comercialização entrou em jogo, né? Se você tiver grana, você publica. Então tem revistas que cobram para publicar, né? Principalmente os journal e algumas revistas nacionais, tá? Então isso gera uma publicação predatória, que vocês vão observar currículos que o cara tem milhões de artigos publicados, às vezes numa mesma revista, né? E outros têm poucas publicações, mas publicações com qualidade, né? Reconhecidas, porque as revistas públicas com qualis alto, elas não são tão fáceis de publicar, né? Também não são difíceis, mas são as revistas tops públicas. E percebe que poucas pessoas conseguem publicar, né? Só aquelas que se dedicam mesmo, né, e perseguem isso. Mas quando você publica numa revista internacional, que é top das galáxias, você com certeza atingiu um nível de qualidade, né? Então, desde já, é importante que vocês façam a escolha enquanto pesquisadores, se vocês vão ser pesquisadores que querem quantidade ou pesquisadores que querem qualidade, ok? Mas nesse momento de carreira, né, nesse início, é interessante que vocês busquem quantidade, né, mas sempre perseguindo a qualidade, tá? Então, novamente, o texto, o artigo, ele vai ter uma estrutura, geralmente o pré-texto, o texto e o pós-texto, que é comum a todos os documentos, né? Então, cada parte dessa você tem que colocar alguma coisa. No caso do artigo, no pretexto você tem que pôr o título, a autoria, né, o resumo, as palavras-chave, certo? No texto você coloca a introdução, diz o que, o porquê e para que você está fazendo o trabalho, o desenvolvimento, né, que você pode criar nomenclaturas, né, dentro desse meio do texto, e a conclusão, ou como a gente gosta de chamar, considerações finais ou algumas considerações, né? Então, isso também depende muito do destino. Eu posso pedir um artigo para vocês e eu não quero que vocês chamem de conclusão, quero que vocês chamem de considerações finais. Então, todo documento, seja resenha, resumo, fichamento, depende muito de quem pede, né? Então, eu tenho que tentar entender o que o outro quer e tentar enquadrar aqui dentro dessa questão da estrutura documental, ok? Muito bem. No próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre o tipo de eventos, tá? Ou a gente pode já comentar aqui, o vídeo está um pouco longo já, mas vamos tentar resumir aqui, tá? Bom, os eventos, pessoal, você agora que entrou na universidade tem que ficar de olho, tá? Não espera anunciar, você tem que buscar os eventos acadêmicos e participar. Lembra que você tem
um currículo Lattes agora que você tem que estar alimentando, para não ter só nome e endereço no teu currículo. Tá? Então, existem os eventos acadêmicos, sociais e recreativos. Né? Estão imbricados também. Você, dentro do evento acadêmico, pode ter um evento social e recreativo. Né? E aí a gente vai discorrer alguns aqui principais. Olha, eu selecionei aqui alguns da tua área. Então, é importante que nesse início de curso você possa ver qual é o principal evento da tua área, né? O que é que a universidade, a Faculdade de Educação Física oferece durante o ano em termos de evento. Logicamente que eu não posso só esperar pela universidade, tá? Vocês podem se organizar e criar um evento, tá? Que ele seja dentro de uma amplitude local, né, interna do curso, da turma, né? Pode ser mais abrangente para outros cursos, para a universidade, né? E entre as faculdades também, né? E ampliar isso para nível, abrir ao público, né? Nível local, estadual, nacional, por que não? Né? Preciso movimentar esses eventos, né? E a gente tem uma carência na faculdade aqui em Castanhal, tá? Então é uma coisa que vocês podem estar se organizando com os formadores, né? Ou se organizando para lutar e cobrar, né? Das pessoas competentes que possam viabilizar esses eventos para que vocês possam submeter, apresentar trabalho, ok? E alimentar o currículo de vocês. Então, veja, tem vários tipos de evento, tá? Vocês podem ver a definição com calma depois, tá? Então, a gente tem exposições, feiras, né? Salão, mostra, é muito comum na academia, encontros, conferências, videoconferências, palestras, simpósios, painéis, mesa redonda, convenções, congressos. Tá? Você pode participar desses eventos como ouvinte ou submetendo trabalhos. Aí você tem que ter aquelas características lá da escrita científica, né? E cada evento desse vai ter a sua exigência, a sua estrutura, né? De como é que você pode apresentar o seu trabalho. Tá? Os congressos são muito comuns, você tem congressos às vezes fora do estado, a universidade te dá apoio, né? Dependendo da articulação de vocês, podem até conseguir o ônibus para levar um grupo de pessoas, né? Você já tem que fazer sempre uma economia, tá? Para quando surgir os eventos, né? Vocês poderem estar participando. Tá? Então não tem desculpa que não participou porque não teve dinheiro para fazer inscrição, para viajar, né? Claro que essa questão econômica é relativa, mas é importante que vocês possam, durante o curso, que seja, participar de um congresso nacional, né? E aí você vê o que está sendo discutido na área, né? Você troca ideias, conhece pessoas de outras localidades. É bem bacana, né? Participar dos eventos, porque a gente amplia essas relações humanas. Tá? Qualquer um evento, né? Você tem seminários, no nosso caso nós vamos fazer um webinário, tá? Pela questão da pandemia, e observa que a pandemia trouxe algo bem interessante, né? Muitas vezes a gente não pode viajar ou deslocar um bom palestrante, né? Uma referência nacional para trazer para a universidade, e aí a gente faz online, né? Então tem muitos cursos, muitos eventos online gratuitos que vocês devem estar buscando, tá? Isso aí é uma autonomia de você, de cada um, tá? Do interesse de vocês. Temos fórum, né? Temos o debate, precisa ser organizado. Na aula a gente já faz um debate, é um tipo de evento mais informal, mas a gente pode fazer, por exemplo, um café filosófico, uma terça da educação física, que possa reunir alunos, professores ou algum convidado para fazer um debate sobre determinada temática. Tá? Então, isso é muito da organização, do interesse da turma, do curso também. Ok? As semanas, né? Semana acadêmica, que a UFPA tem, tá? São eventos que você pode
está fazendo, né? Entrevista coletiva, né? Você pode fazer isso no auditório da universidade, jornadas, workshop, oficina, colóquios, torneios, né? Bem interessante para o curso de Educação Física, com certeza é importante que vocês fomentem e fortaleçam os que já têm, não só no curso de Educação Física, mas de forma que possa dar visibilidade, né? Vocês demonstraram que tem aí vários alunos com talentos, né? E já com federações, com experiências em competições, que possam aí estar dando essa visibilidade, não só pessoal, mas também para o teu curso de Educação Física, ok? Ó, um evento que não pode faltar é o happy hour, né? E aí vocês organizam isso, né? Pode ser no final do curso, pode ser no final de cada disciplina. Então, veja, existem vários eventos mais formais, outros, né, que você pode dar um caráter mais informal e que tem essa função de dividir, né, de compartilhar conhecimento, de fazer essa troca, essas relações humanas tão necessárias hoje. Festivais, festas, né? Tudo isso são tipos de evento que você pode estar utilizando na universidade. Mas lembra, você tem que buscar isso, tá? Você tem que ser curioso, né? E aí alguns eventos, por exemplo, para submeter trabalho, aceitam que você submeta trabalho com outro colega, que são coautores, né? Então alguns eventos vão dar uma limitação, olha, até 3 autores, né? Até 5 autores, né? Você pode submeter até 2 trabalhos. Eu aconselho que todo evento vocês possam esgotar as possibilidades, né? Então, se exige duas submissões de trabalho, você submete 2 submissões, tá? Mas nesse início, né, de academia, não precisa você também querer reinventar a roda, né? Se você submeter um trabalho que seja, já está ótimo. Se você não submeter e participar do evento, também está ótimo. Mas lembra que esse percurso, esse caminho, ele sempre vai do mais simples para o mais complexo, né? E quando você chega lá na contra-leitura, na contra-escrita, você vai ver que esse complexo não é tão difícil, né? Ele é muito possível de ser realizado e é o que vai destacar, diferenciar um para o outro, né? Muitas vezes você tem um poder de argumentação, você fala bem, participa, né? Tem boas ideias, mas não consegue colocar isso no papel, né? E outro que é mais intrínseco, né, consegue ter um desenvolvimento melhor na escrita. Então, treino, é fazer, né? Ninguém nasce sabendo, ok? Então, a gente encerra esta aula, né, de leitura e documentos e tipos de evento com a frase do Albert Einstein, né, que reflete muito esse percurso que você vai ter que fazer o enfrentamento agora como acadêmico, né? No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então vejam que você tem que sair da sua caverna, né? Você tem que ir para cima dos seus medos, você tem que fazer uma reflexão na ação, né? E começar a fazer leituras com significados, tá? Ler o nosso material didático, ampliar as ideias que a gente coloca aqui, porque na verdade são oportunidades, tá? Então não existe sorte, né? Existe você estar bem preparado, né, para quando surgir a oportunidade você alcançar o objetivo, ok? Então muito obrigado, turma, pela atenção e paciência. Até a próxima aula. Obrigado.